E um dia após a posse de Donald Trump, o líder chinês Xi Jinping e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, tiveram uma conversa por videoconferência. Segundo a mídia estatal chinesa, eles manifestaram o interesse de aprofundar ainda mais a aliança estratégica e chegar a um novo patamar nas relações. Na conversa, Xi Jinping também pediu aos dois países que promovam conjuntamente uma maior cooperação do BRICS e escrevam um novo capítulo de unidade do Sul global. Agora a gente vai tratar de geopolítica na nova era Trump e, claro, efeitos colaterais para a economia do Brasil, para o agro nacional e muito mais, com o Tiago de Aragão, que é diretor da Arco Advice. Tiago, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. É sempre um prazer, muito obrigado. A gente agradece pela sua companhia e você que estava acompanhando tudo de muito perto na posse de Trump. Para a gente começar, qual é a marca que você acredita que será desta nova era Trump, com base em tudo que ouviu, com todos que conversou nas movimentações dessa semana? Olha, a marca é de um governo voltado para dentro, um governo onde as ações domésticas elas são as principais e têm valor imperativo, e na parte externa é realinhar algumas relações e algumas cooperações e parcerias que existem com alguns países para que beneficiem mais os Estados Unidos. Existe uma leitura diferente do que nós estamos acostumados, não é uma ideia de cooperação, é uma ideia de que outros países precisam de nós mais do que nós precisamos deles, então vamos fazer valer qualquer minuto de atenção que nós damos a esses países, eles têm que dar algo em torno. Então, é uma política nova, um pouco mais isolacionista e com efeitos mais indiretos para outras localidades no planeta. Muito bem. Dentro desse contexto, esse encontro China e Rússia, logo após a posse de Trump, dá que tipo de sinais no horizonte de geopolítica global? Olha, a China, o governo chinês não está insatisfeito com a vitória do Trump, não, nem um pouco. Eles entendem que o Trump ele é mais previsível na forma de negociar, ele é mais transacional. Ao mesmo tempo, o Trump ele enfraquece os próprios aliados, Japão, a União Europeia, o Reino Unido, onde ele argumenta que esses países têm que, algumas vezes, no caso do Japão, até pagar pela presença americana lá. Então, esse tipo de narrativa agrada a China, porque a China, o maior temor geopolítico da China é de ser isolado por um conjunto cada vez maior de países. Se o presidente americano ele cria uma situação que não garante essa unidade ou essa aliança e deixa cada país mais ou menos por si só, isso agrada a China. Então, geopoliticamente, a China entende que a situação com os Estados Unidos pode ficar mais complexa, mas a situação da China perante o resto do mundo pode ficar mais simplificada. Dentro deste contexto de a relação da China com o mundo ficar mais simplificada, como você lê a mensagem do Trump dizendo para a Rússia que ela tem 100 dias para acabar com a guerra na Ucrânia, inclusive fazendo uma ameaça a Putin de colocar tarifas e sanções caso isso não aconteça. Aí a gente avança para desdobramentos na guerra na Europa. Olha, esse tipo de anúncio não resolve muita coisa, não vai fazer com que a Rússia acelere nada por conta de sanções. As sanções já estão aplicadas, então a Rússia ela já está aprendendo a sobreviver baixo sanções. Quando ela aumenta o relacionamento com a China, que acaba compensando várias sanções, esse tipo de pressão do Trump tem um impacto zero. Esses 100 dias já era um prazo que já estava sendo tratado antes da vitória do Trump em termos nas tentativas de negociação entre terceiros, a Ucrânia e a Rússia. Já se falavam de 100 dias, já se falavam de maio, mais ou menos, um pouco mais. Então, ele não está trazendo nenhuma novidade, ele está embalando de uma forma diferente. E a Rússia, ela não tem o menor problema em parar com a guerra, desde que ela consiga garantir a manutenção do território ocupado, que é o grande problema que a Ucrânia tem para poder negociar. Então, faz parte da agenda do Trump ele jogar esse tipo de narrativa que cai bem internamente com o seu público, gera mais confusão
no exterior, e à medida que nós nos aproximamos dos 100 dias, outro tema vai ser o grande tema que o Trump vai jogar, e as atenções vão estar direcionadas a outra coisa. O que você está dizendo, em outras palavras, se eu entendi bem, é que você não espera um fim próximo da guerra na Europa, mesmo se os Estados Unidos começarem a diminuir o financiamento, o suporte à Ucrânia nessa guerra? Olha, o apoio que os Estados Unidos dá para a Ucrânia não é de dinheiro, é de arma. E grandes dos apoiadores do Trump, inúmeras empresas que apoiam o Trump, elas estão felizes com isso porque esse armamento ele sai do arsenal dos Estados Unidos, ele é enviado à Ucrânia e esse arsenal ele não fica vazio. Ele é reposto por essas mesmas empresas que são fortes aliadas do Trump, elas têm que fabricar mais para repor esse arsenal. Então, pelo menos ao redor do ambiente do Trump, existe mais satisfação do que insatisfação, porque, ao contrário do que ele falou, os Estados Unidos não envia dinheiro. A Ucrânia não recebe um pacote de dinheiro e gasta como quer. Ela recebe armamentos. E isso deve continuar, a não ser que exista uma pressão maior da Rússia, porque os diálogos eles ocorrem também em níveis que não são necessariamente públicos. Mas, a princípio, o Trump vai receber uma pressão interna para continuar com pelo menos algum fluxo de armamento. Interessante. Então, para organizar a nossa conversa, num primeiro momento, você sinalizou que entende que a China está relativamente satisfeita com a vitória de Trump, pela previsibilidade que você entende que o governo tem na parte de organização do próprio país, transacional que ele é. Na segunda esfera, você não acredita necessariamente num fim breve da guerra na Europa. E aí a gente entraria na terceira esfera, se eu resumir bem até aqui, Tiago. Exatamente. O aspecto da China, eu agregaria até mais um ponto. A China ela entende que ela pode perder espaço dentro dos Estados Unidos, mas ela também entende que ela pode aumentar espaço em outros locais do mundo. Por exemplo, à medida que o Trump ele apresenta propostas de subsídios a empresas e indústrias americanas, pacote de protecionismo contra empresas e indústrias estrangeiras e corte de impostos, você vai ter grandes multinacionais diminuindo sua participação, digamos, na África do Sul e aumentando a sua participação em Minnesota. Então, esse tipo de aproximação das empresas de volta aos Estados Unidos vai deixar um vácuo no exterior. Uhum. Então, por exemplo, o setor automotivo é um de que uma empresa vai perceber que vale mais a pena ampliar uma fábrica em Minneapolis do que na África do Sul. E aí onde a China enxerga um mar de oportunidades à medida que os Estados Unidos se torne tão atraente para empresas americanas que o mundo vai ficar mais vago para que as empresas chinesas ocupem espaços anteriormente ocupados por empresas americanas. Entendido. Agora, avançando para outra discussão que envolve os aspectos da geopolítica, sobre Groenlândia e Canadá. Enquanto Trump ele assinava alguns decretos, ele afirmou que os Estados Unidos precisam controlar a Groenlândia para garantir a segurança internacional. Porque há interesse nessa região e pode haver algum movimento militar dos Estados Unidos em relação a essa área? O interesse não é novo, o interesse é bastante antigo. O Ártico é uma dos maiores locais de disputa de uma guerra fria, até com um trocadilho ali entre as grandes nações, a China, a Rússia, os escandinavos, os Estados Unidos e o Canadá. Todos eles têm uma participação interessante no Ártico, têm investimentos pesados no Ártico e a Groenlândia tem um papel chave nisso. Agora, eu não espero nenhuma movimentação militar em relação a isso, nenhuma. Por quê? O próprio Trump, no livro dele, ele fala de uma forma muito clara. Quando você estiver negociando com alguém, você pede algo surreal, algo muito além do que essa pessoa vai te oferecer, nas palavras dele no livro. E aí você vai conseguir negociar algo bom, menor, mas a dinâmica vai estar a seu favor. Uhum. Então, eventualmente, o que pode acontecer os Estados Unidos não vão invadir a Groenlândia, mas os Estados Unidos eles podem eventualmente ampliar sua participação militar dentro de um acordo firmado entre Dinamarca e Estados Unidos, porque a Groenlândia é um território dinamarquês. Muito bem. Agora, sobre o Canadá, no começo desse mês, o Trump fez uma postagem em uma rede social que mostrava um mapa dos Estados Unidos junto do território do Canadá como se fossem uma única coisa, um único país. O que isso significa na sua visão?
Esse tipo de coisa é jogar para a torcida, é uma ação de rede social, obviamente abala muito um dos parceiros mais fiéis e leais que os Estados Unidos têm, é absolutamente desnecessário, porque você tem uma aliança com o Canadá que ela é quase de irmão. O Canadá é um dos principais apoiadores dos Estados Unidos em tudo que os Estados Unidos faz no mundo, desde a área de inteligência até áreas militares. Então, esse tipo de ação ele só gera um antagonismo e uma antipatia da população canadense em relação aos Estados Unidos, porque a pessoa tem que ser muito desinformada para não perceber, dentro dos Estados Unidos, que o orgulho do canadense em ser canadense é muito grande. Muito bem. Dentro desse cenário que você está trazendo sobre Estados Unidos, Canadá, que a gente está olhando para a Groenlândia, que a gente está olhando para a Rússia, China, para embalar tudo isso, Tiago, efeitos para o agro na nova geopolítica sob a era Trump. A gente ganha ou a gente perde? Tratando de agronegócio brasileiro, para a gente encerrar. Olha, o Trump, ele, dependendo das políticas que ele está desenhando, se ele tiver uma política, se ele realmente cumprir o que ele fala, que é uma política de corte de impostos, de subsídios, de aumento de tarifas e de diminuição e de deportação de trabalhadores ilegais, o efeito disso é um efeito inflacionário. Isso gera inflação. Se isso gerar inflação, isso vai gerar um aumento na taxa de juros. Inflação nos Estados Unidos e aumento de taxa de juros nos Estados Unidos é um tema problemático para a economia global. Então, nesse aspecto, pode ser ruim para o Brasil. O Brasil não produz nada que é complementar dentro do agro aos Estados Unidos. Nós competimos muito com os Estados Unidos. O que vai acontecer é que, à medida que os Estados Unidos criar um antagonismo com México, com Brasil, com União Europeia, seja com quem for, a China vai se aproveitar dessa situação e vai ampliar as suas parcerias e o seu relacionamento com vários países, inclusive com o Brasil. Inclusive, existe conversas já em determinadas áreas do governo chinês sobre a possibilidade de aumentar a importação agrícola de alguns países-chave como resposta a determinadas ações que o governo Trump poderia ter. O Brasil pode estar nesse bolo, certamente. Então, isso colocaria o Brasil mais próximo da China do que dos Estados Unidos. Tiago de Aragão, diretor da Arco Advice, muito obrigada por participar conosco dessa edição especial do Hora H, cobrindo a nova era Trump. Volte sempre, é muito bem-vindo. Sempre um prazer, muito obrigado. Até a próxima.